paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor nessa noite, fazendo a leitura aqui no Salmo 122. Salmo 122. Versículo 1, apenas salmo conhecido de todos nós. Amém? Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos repetir juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133, 1 também diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu não poderia deixar de fazer menção a esses versículos hoje. Quando a gente fica sem poder vir à casa do Senhor, a gente sabe o valor que é. A gente sabe o valor que é poder, né? Estar na casa do Senhor. Como é um privilégio. Durante todos esses anos nós temos batido nessa tecla de que é um privilégio nós podermos estar na casa do Senhor, de que é um grande privilégio nós podermos cultuar o Senhor em comunhão com os nossos irmãos na casa do Senhor. Então, como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Posso dizer que o meu coração muito se alegra em poder estar aqui hoje em comunhão com os irmãos. E que os irmãos também possam se alegrar nessa noite em saber que estão com vida, com saúde, puderam chegar até a casa do Senhor, para juntos em comunhão podermos adorar a Ele, bendizer a Ele, né? Pois de fato só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentando diante dEle as nossas vidas, agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, através de nós, né? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos a Ti, ó Deus, porque Tu és Deus santo, Deus poderoso, Deus gracioso, misericordioso e tem cuidado de nós dia após dia. Nós só temos, ó Deus, motivos para Te agradecer. Os motivos são inúmeros, ó Deus, para Te agradecer, porque o Senhor de fato tem sido bondoso para conosco. Apesar das lutas, das dificuldades, ó Deus, nada se compara ao Teu amor por nós, nada se compara, Senhor, à Tua misericórdia sobre nós, à Tua graça, e isso é motivo de gratidão a Ti. Por isso rendemos graças ao Senhor, glorificamos a Ti, exaltamos a Ti de todo o nosso coração e nos rendemos, Senhor, diante de Ti em louvor. Nos prostramos diante de Ti, diante da Tua soberania, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que não há outro além de Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Tu és, Senhor, o nosso socorro. Tu és a nossa rocha eterna. Por isso nós louvamos a Ti. Bendizemos ao Teu santo nome. E nessa noite aqui, ó Deus, o nosso coração muito se alegra em poder estar em Tua casa, em poder, ó Deus, Te adorar juntamente com os nossos irmãos. E nós queremos, ó Deus, erguer nesse lugar um altar de adoração a Ti, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Perdoa, ó Deus, os nossos erros, as nossas falhas. Purifica, ó Deus, os nossos corações, habilita-nos a levantar mãos santas em louvor a Ti. Que o nosso louvor, ó Deus, possa chegar ao Senhor como oferta agradável, como cheiro suave. E que o Senhor, ó Deus, nos retribua, ó Deus, nos visitando, nos tocando, renovando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, que saiamos daqui renovados. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Desde já Te agradecemos, pois cremos no Teu agir, ó Deus, e cremos que o Senhor há de falar conosco, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor.
com todo o nosso coração, exaltá-lo, bendizê-lo, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus santo, Deus poderoso, Deus grandioso, santo, santo, santo. A Ele toda a honra e toda a glória. Adore a Ele com o seu melhor, exalte a Ele com a sua melhor adoração. Jesus. Vamos declarar isso de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Santo Senhor Jesus.
Nosso Deus, digno de toda a honra e toda a glória. Vamos declarar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados.
crer no amanhã, porque o nosso Senhor Jesus, Ele vive e reina para todos sempre, amém? No nosso amanhã Ele está. Aleluia. Vamos estar cantando mais uma canção. Enquanto isso, você pode trazer seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor em forma de gratidão, de fidelidade a Ele nessa noite, amém? Somos valorosos porque carregamos dentro de nós o Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João. 1 João, capítulo 4, a partir do verso de número 7. João capítulo 4, a partir do verso de número 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, como foi dito aqui na abertura, pelo privilégio de poder estar em tua casa, poder participar desse culto, por poder cultuar ao Senhor nesta noite, por poder estar em comunhão com os irmãos. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Ó Deus, louvamos ao Senhor. Ó Pai, agradecemos pelo momento de louvor e entregamos a Ti como sacrifício agradável ao Senhor. Ó Pai, da mesma forma, ó Deus, nós entregamos a Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos. Ó Deus, como forma de culto, de gratidão ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos agora que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine cada vez mais sobre o Teu amor manifesto em Cristo nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos assim para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Nós vivemos em um mundo que se fala muito sobre o amor, mas entende pouco do que ele realmente é. O apóstolo João, nesse texto, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos revela que o verdadeiro amor, ele tem a sua origem. A sua origem em quem? A sua origem em Deus. A origem do amor vem de Deus, porque Deus é amor. Ele é demonstrado por meio de Cristo. Ele enviou o seu Filho e esse amor é manifestado por meio de Cristo, quando Ele mesmo se entregou por amor a nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. E esse amor que vem de Deus, que é demonstrado por meio de Cristo, ele deve ser vivido na comunhão entre os irmãos. Ou seja, esse amor ele deve ser demonstrado entre os irmãos. E para que seja manifesto
que a presença de Deus, onde o povo de Deus se reúne, a evidência da presença de Deus é a manifestação desse amor entre os irmãos. Olha só que responsabilidade que nós temos, de amar uns aos outros. Amém? Esse trecho, ele é um dos mais profundos ensinos sobre o amor nas Escrituras. E ele nos confronta com uma pergunta essencial: nós realmente conhecemos o amor de Deus? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite. Sobre o amor que vem de Deus. Você pode repetir? O amor que vem de Deus. Amém? O texto, no verso 7 do capítulo 4, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, João, ele começa aqui com um apelo pastoral. Ele começa dizendo: amemo-nos uns aos outros. Irmãos, o que ele está dizendo aqui é que o amor verdadeiro entre os crentes, entre os servos de Deus, não é um amor opcional, mas na verdade é um amor essencial, porque esse amor é a evidência de que nós somos nascidos de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, mas aquele que conhece o amor, nasceu do Senhor, é uma nova criatura. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa não é apenas uma qualidade de Deus, essa na verdade é a sua própria essência, o amor. O ápice dessa revelação, irmãos, está no versículo 9, que diz assim: o amor de Deus se manifestou no envio do seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. Aqui João está lembrando das palavras de Jesus, quando nós voltamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 10 vai dizer: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo não que nós escolhemos amar a Ele, mas que Ele nos amou primeiro, enviando seu Filho, para que pudéssemos viver. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Para que nós, o verso 9 vai dizer, para que vivêssemos por meio dele. Não há outro caminho, não há outro meio de vida, não há vida se não for por meio de Jesus Cristo. Nós vivemos por meio dele, é por ele que estamos aqui, é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa do Senhor que nós estamos aqui, é porque ele nos resgatou do lamaçal do pecado, é por causa desse amor de Deus manifesto em Cristo Jesus que nós estamos aqui nessa noite, que o Senhor nos resgatou. É por causa desse amor que nós não estamos agarrados no lamaçal do pecado que nós outrora estávamos. É por causa desse amor do Senhor, porque o texto vai dizer: nisto consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós somos reflexo do amor de Deus. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. E diante dessa palavra de Deus para as nossas vidas, surgem alguns questionamentos para nós, que nós precisamos fazer para refletirmos sobre a nossa vida. A primeira pergunta é: você ama os irmãos como fruto do novo nascimento?
Ou seja, o seu amor pelo seu próximo é baseado não naquilo que ele pode oferecer, mas naquilo que Cristo fez por você e por ele. Essa deve ser a reflexão do sentimento de amor que nós devemos ter um pelo outro. Não por aquilo que nós podemos oferecer, ou por muitas vezes aquilo que nós podemos fazer de errado, que possa ofender, ou que possa ferir de alguma forma, por meio de uma palavra mal proferida. Ainda assim devemos nos amar. A segunda pergunta é: o amor de Deus em Cristo é a base da sua fé? Ou você tem amado, ou você tenta amar por suas próprias forças? O amor a Deus, o amor de Deus em Cristo é a base da sua fé? Ou você tem amado, tentado amar por suas próprias forças? Ou você acha que esse sentimento de amor por Deus que você tem vem de você mesmo? É porque você está sentado aqui? É por causa de alguma obra boa que você fez? De fato não é. Nós amamos porque Deus revelou o seu amor por meio de Cristo. Essa é a base da nossa fé. Amém? João Calvino já disse: Cristo é o espelho em que contemplamos o amor de Deus. É por meio de Cristo. Amém? Portanto, nós devemos olhar para Cristo se quisermos entender o amor de Deus, baseado naquilo que Ele fez por nós, sem merecermos. Isso nos faz reconhecer o amor de Deus. Amém? Segundo lugar, o texto vai dizer no verso 11, dizendo assim: se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. João, ele nos mostra que o amor de Deus não é apenas para ser admirado, mas João nos mostra que o amor deve ser imitado. O amor de Deus deve ser imitado. Olha só que interessante isso. O amor de Deus não é apenas para ser admirado, mas é para ser imitado. Porque o texto diz: se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Quando nós compreendemos e recebemos esse amor de Deus, assim como nós reconhecemos o amor de Deus, esse amor de Deus, assim como nós reconhecemos esse amor, também nós devemos amar uns aos outros. É por isso, irmãos, que nós devemos questionar a nossa fé quando nós de fato odiamos ao próximo, quando nós não amamos. Porque se dissermos que amamos a Deus, o texto vai dizer lá no final: se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Porque como é que nós odiamos o nosso próximo a quem vemos, se dizemos que amamos a Deus a quem não vemos? Na verdade, a manifestação de Deus é quando o amor entre os irmãos é manifesto no meio da igreja. Amém? O texto vai dizer assim, no verso 12: ninguém jamais viu a Deus, mas o amor entre nós, entre os crentes, entre os servos de Deus, é uma evidência visível dessa presença de Deus no nosso meio. Quando nós amamos, nós mostramos que Deus, Ele permanece em nós, e que o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. O verso 13 vai dizer que o Espírito Santo é o selo dessa presença. E a confissão verdadeira de que Jesus é o Filho de Deus, como diz no verso 15, é também fruto dessa habitação de Deus. O Espírito Santo é o selo dessa presença. A confissão verdadeira, irmãos, a confissão verdadeira de Cristo, de que Cristo Jesus é Filho de Deus, só vem por intermédio do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi um relato de um cara na internet, ele dizendo assim:
ele exaltando a Deus, reconhecendo a Deus, reconhecendo a pessoa de Cristo, reconhecendo a Cristo. E no final ele disse uma besteira. Ele falou assim, ele disse assim: o que é que eu vou perder se eu servir a Deus? O que é que eu vou perder se eu fizer tudo do jeito que a Bíblia manda? O que é que eu vou perder? Eu vou ser um homem melhor, você vai ser uma mulher melhor, vou ser um esposo melhor, um cidadão melhor. O que é que eu vou perder? Não vou perder nada. E algumas pessoas dizem assim: se você perder, se você seguir a Bíblia, o que é que você vai perder se você ser uma pessoa melhor? Se isso for uma mentira, se o que a Bíblia está dizendo for uma mentira, o que é que você vai perder se você ser um cidadão melhor? Você não vai perder nada. Agora, se você não seguir o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz for verdade, você perde tudo. Aí ele disse assim, mais ou menos isso, né? Aí ele foi e disse assim no final das contas, se eu for para o inferno, louvado seja Deus, porque se eu for para o inferno, é porque Ele quis que eu fosse, e bendito seja Deus. Tudo bem, se ele for para o inferno, é porque Deus quis que ele fosse, mas ele dizer que Deus é Deus, e que por meio de Cristo ele é da salvação, e ele ir para o inferno, ele está enganado. Porque não há quem glorifique a Deus, não há quem glorifique a Deus genuinamente. Não há quem glorifique a Deus e vá para o inferno, irmãos. Porque essa declaração, ela não procede por um conhecimento filosófico, ela não procede de uma revelação de homens, mas ela procede de dentro do nosso coração, uma revelação que veio de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não há quem possa reconhecer genuinamente que Jesus Cristo é o Senhor, sem antes que o Espírito tenha convencido disso. Portanto, eu tenho confiança, como o texto vai dizer aqui na frente, eu tenho confiança naquele grande dia, de que quando Cristo voltar, eu irei com Ele. Porque essa declaração não parte de mim mesmo, não parte de uma vida religiosa que eu possa ter, mas vem do Espírito Santo de Deus. Essa convicção, homem não pode tirar. As pessoas matam milhões de evangélicos no mundo inteiro. Historiadores dizem que já morreram no último século mais cristãos do que em toda a história do cristianismo. Eles não entendem uma coisa, que eles podem matar a sua carne, mas eles não podem matar as suas convicções. E de que um dia, na grande dia do Senhor, esses que foram mortos por causa do Evangelho, ressuscitarão primeiro e o verão face a face. Eles podem tentar destruir, eles podem tentar acabar com a igreja, mas como nós cantamos, a igreja prevalecerá, a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Ela continuará rompendo em fé, porque essa convicção não parte de mim, não parte de você, é do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? O amor é, portanto, fruto do Espírito, a marca da verdadeira fé. Amém? Lutero já dizia: a fé verdadeira não é ociosa, ela nos leva a amar e a servir ao próximo. Essa fé que nós declaramos vem do Espírito de Deus. Amém? E é por isso que nos amamos uns aos outros, porque Cristo nos amou e nós conhecemos o verdadeiro amor. Não um amor condicionado a alguma coisa. A gente veio falando ali na Kombi, né? O marido se separou da mulher depois do problema de saúde que ela teve. E cadê aquela promessa na saúde e na doença? Caiu por terra, não foi? É um amor que estava condicionado a alguma coisa. Mas o nosso amor, o amor em Cristo, o amor de Cristo em nós e através de nós, não está condicionado a alguma coisa. Mesmo sem merecer, Ele nos amou. E mesmo sem merecer, nós amamos o próximo também. E mesmo sem merecer, também sou amado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Amém. Em terceiro lugar, o amor perfeito lança fora todo medo. O verso 18 vai nos dizer assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. João aqui agora trata do perfeito, do efeito
do amor de Deus no coração do crente, do servo de Deus. Como isso? Como é isso, Michel? Como é isso? O amor não existe medo. O medo que o apóstolo João está falando aqui é confiança no dia do juízo. É a ausência de medo no dia do juízo. Ou seja, é a confiança de que naquele grande dia o veremos face a face e seremos levados. Quem não conhece o verdadeiro amor tem medo daquele grande dia. Eu não sei vocês, mas a gente tem ouvido tantas histórias, tantas histórias sobre guerras, rumores de guerras, tantos países sofrendo, tantas pessoas, tantos cristãos sendo perseguidos, a natureza com a sua força, muitas vezes trazendo destruição, queimadas, enchentes, secas, gerando fome, e a gente começa a pensar assim. A gente está no centenário, né, da igreja, e a gente fala assim, o segundo centenário, eu não sei se vai dar tempo. A gente cria essa expectativa. E tem muita gente que tem até medo disso, dessas coisas. Meu Deus, os governos que estão tomando posse são os governos que são perseguidores, e as pessoas têm medo. E na verdade, irmãos, quando eu vejo essas coisas acontecendo, o meu coração se enche de alegria, não pelas dificuldades, porque enfrentaremos as dificuldades, mas porque esses sinais demonstram que a vinda de Cristo está próxima. Estão falando por aí que há rumores de uma terceira guerra mundial, onde países, eles emitiram um alerta pelo celular, e outras cidades emitiram um alerta sonoro de guerra, e depois eles disseram que era só um teste para ver se esse sinal estava realmente funcionando, e ele ia avisar a população. E a gente começa a pensar, né? Se estão fazendo teste, é porque as coisas podem acontecer. Será que é porque está próximo de acontecer? Será que vai acontecer? Por que estão fazendo esses testes? Começa a gerar uma série de questionamentos, e que de fato a gente não sabe quantas gerações mais irão vir, como será a próxima geração. A gente vê a apostasia do povo, e a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E a gente vê na Europa países que foram celeiros de grandes missionários, que gerou frutos aqui na igreja do Brasil. Estados Unidos, as pessoas, como um repórter perguntando na rua se acredita em Deus, e a maioria das pessoas que eles perguntaram dizia que não. O amor se esfriou. O país que no século passado foi intensamente evangelizado, hoje é o país que evangeliza essas nações. O país que foi intensamente evangelizado pelas nações europeias, pelos Estados Unidos, hoje é o país que evangeliza essas nações, é o Brasil. E a gente vê que as coisas estão próximas do fim, mas a Bíblia está nos ensinando que o amor lança fora todo medo. Ou seja, nós temos confiança no juízo, no dia do juízo. Quem teme de forma escravizadora ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus. Quem teme essas coisas ainda não conhece o amor de Deus. Isso não quer dizer que não haverá temor reverente, mas que não há mais pavor da condenação, porque nós estamos livres em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Por isso que João traz esse ensinamento da igreja primitiva, num tempo em que a igreja está sendo perseguida. Por fim, João retorna
ao ponto prático. Ele diz: se alguém afirma amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. O amor a Deus se manifesta em amor ao próximo. O amor, o mandamento é claro: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós podemos repetir juntos? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É esse mandamento. Todas as vezes que vier o sentimento de ódio pelo seu irmão, e é sentimento, lembre-se desse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? O seu relacionamento com Deus traz descanso ou medo constante? Deve trazer descanso para as nossas vidas. Amém? E eu gostaria de concluir dizendo: o amor não é algo que simplesmente fazemos, mas é algo que Deus produz em nós. Ele nos amou primeiro, nos regenerou e nos deu o seu Espírito. E agora, como filhos de Deus, somos chamados a amar como Cristo nos amou. Amém? João 13:35 vai dizer assim: nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Vou repetir: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Que o amor de Deus seja, de fato, impregnado na nossa alma, seja evidenciado na comunhão com os irmãos, no amor manifesto entre nós, como Jesus próprio disse, como Deus mesmo disse: nisto conhecemos que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Antes de orar, eu gostaria de estar chamando o irmão Edmundo. Edmundo tem um testemunho para contar de um livramento que Deus deu a ele. E ele me falou hoje pelo telefone. Eu falei: depois vou lhe dar a oportunidade para você contar, porque a Bíblia diz que nós devemos testemunhar daquilo que ele faz nas nossas vidas. Amém? Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, testemunhar um ocorrido que ocorreu hoje no meu trabalho. O livramento do Senhor sobre a minha vida. Todos sabem que eu trabalho no Instituto Avavio. Eu trabalho numa função de almoxerife, controle que entra e sai das coisas do almoxerifado, do estoque em geral. E eu estava atendendo um funcionário. Eu fui pegar a mercadoria em cima do expositor de bobina, um expositor bem grande que tem. Aí eu subi na escada, peguei a caixa lá em cima e desci. Normal. Eu acabei de descer, eu sentei na minha mesa, o expositor veio abaixo. E cada bobina pesa mais ou menos 23 quilos cada um, dá dezenas de toneladas. E por um trilho ele não cai em cima de mim. Foi a mão de Deus sobre a minha vida mesmo. Talvez hoje eu não estaria nem aqui, acontece. Mas graças a Deus, Deus fez o milagre de proteger e guardar. E só tenho a agradecer a Deus por tudo, pelo livramento e por tantas bênçãos também que Deus tem dado na minha vida, nos meus caminhos também, tem ajudado minha casa, minha família, nos livrando e protegendo todo mundo. Muito obrigado, irmão. Amém? Deus é aquele que nos livra. Você vê que é um dia comum,
uma operação comum, de repente acontece algo desse tipo e a gente vê a potente e poderosa mão sobre nossas vidas. Da mesma forma, eu sempre falo aqui: quantas lutas você já enfrentou? Por quantos desertos você já passou? Por quantas situações difíceis você enfrentou e você está aqui hoje para contar a história? É motivo de glorificar a Deus. Nós talvez não percebemos o quanto Deus nos livrou nesse dia de hoje e quanto Ele nos já livrou, mas o Senhor tem nos livrado, e é por isso que nós devemos testemunhar, porque se temos a Bíblia hoje é porque os irmãos daquela época testemunharam aquilo que eles viveram, aquilo que Deus fez, e é por isso que nós estamos aqui contando as histórias deles, e que nós possamos contar a nossa história e testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Registrar aqui a presença de, mais uma vez, de Esther, né, que de vez em quando vem, e da irmã Edileide, que também mora ali perto delas, né? Deus abençoe, volte sempre, em nome de Jesus. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz e nos faz compreender o amor do Senhor, o amor que vem do Senhor. Ó Deus, que esse sentimento seja algo produzido no nosso coração pelo Teu Espírito cada dia mais. Que nesta igreja a presença do Senhor seja manifesta no amor entre os irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque como diz a Tua palavra, aquele que não ama não conhece a Deus. Ó Deus, porque Deus é amor, e isso deve ser manifesto nas nossas vidas, um para com o outro também, porque o amor não é para ser apenas sentido, mas esse amor do Senhor para conosco é para ser imitado com os irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor continue abençoando o Teu povo, pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, debaixo do cuidado do Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu a Edmundo. Ó Deus, que poderia ser um dia de choro, um dia de luto, mas o Senhor converteu um dia de alegria e de testemunho para a honra e glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando ele, e não apenas ele, mas todos nós, livrando-nos, guardando de todo mal e nos conduzindo segundo o centro da vontade do Senhor. Nós oramos assim para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe e nos leve em paz, em nome de Jesus.